Olá galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor, mais especificamente dos temas de proteção constitucional e infraconstitucional, proteção contratual, relação jurídica de consumo, responsabilidade civil nas relações de consumo, sanções administrativas e também as teorias de incidência. Então aproveitem o vídeo, deixem seu like, inscrevam no canal e apertem o botão de joinha. Eu vou falar qual é o papel do PROCON na aplicação de sanções administrativas e na fiscalização das relações de consumo. Então, o PROCON é o responsável por fiscalizar as relações de consumo, receber reclamações e aplicar sanções administrativas e promover a orientação do consumidor e do fornecedor. Atua como intermediador na resoluções de conflitos e na proteção do consumidor de forma preventiva e repressiva. Oi, meu nome é Miriam e hoje eu vou responder a seguinte questão: em quais situações o fornecedor pode ser eximido da responsabilidade civil objetiva por vício do produto? Bom, de acordo com o artigo 12 do parágrafo 3 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor só não será responsabilizado se ele conseguir provar uma dessas três situações. Primeiro, que ele não colocou o produto no mercado, ou seja, que aquele produto não foi vendido por ele. Segundo, que o defeito simplesmente não existe, então o problema apontado pelo consumidor não procede. E terceiro, se ficar comprovado que a culpa foi exclusivamente do consumidor ou de terceiros, ou seja, o fornecedor não teve nenhuma responsabilidade naquele defeito. Essas são as três e únicas formas de o fornecedor ser livrado da responsabilidade em caso de vício do produto. Boa tarde pessoal, eu sou o Samuel e hoje eu vou estar respondendo uma dúvida muito frequente na área de direito do consumidor, que é qual a regra de responsabilidade civil adotada pelo CDC nas relações de consumo. A teoria do risco do impedimento é um princípio fundamental no direito que estabelece que todo aquele que exerce uma atividade econômica deve arcar com os riscos inerentes à atividade. Isso significa que, ao obter lucro com o negócio, o fornecedor, seja ele um fabricante, distribuidor ou prestador de serviços, também assume uma responsabilidade por eventuais prejuízos causados a terceiros em decadência de defeitos em seus produtos ou falhas na prestação de serviço. Essa teoria é especialmente relevante no direito do consumidor, onde serve como base para a responsabilidade objetiva do fornecedor, ou seja, a obrigação de indenizar o consumidor independente da culpa, desde que fique comprovado o nexo causal entre o dano e o produto ou serviço ofertado. A aplicação dessa teoria tem como principal objetivo proteger o consumidor, reconhecido como a parte mais vulnerável na relação de consumo. Como o fornecedor detém a maior parte do poder econômico e técnico, cabe a ele garantir a segurança e a qualidade do que é comercializado. Além disso, a teoria do risco do impedimento incentiva o maior controle de qualidade por parte das empresas, uma vez que elas serão responsabilizadas por eventuais falhas. Isso contribui para um mercado mais justo e equilibrado, onde os fornecedores são estimulados a adotar boas práticas e a prevenir defeitos, reduzindo assim os riscos para os consumidores. Boa tarde, meu nome é Antônio e eu vou estar respondendo mais uma pergunta sobre o direito do consumidor. Qual a regra de responsabilidade civil adotada pelo CDC nas relações de consumo? O Código de Defesa do Consumidor adota como regra geral a responsabilidade civil objetiva, dos artigos 12 a 14. Isso significa que o fornecedor pode ser responsabilizado pelos danos causados ao consumidor, mesmo sem culpa, bastando que se comprovem três elementos. 1. O dano sofrido pelo consumidor, sendo material, moral ou físico. 2. O defeito do produto ou serviço, o vício, que se torne inseguro ou inapropriado para o uso. O nexo causal, isso seria a relação direta entre o defeito e o dano.
Por exemplo, se um celular superaquece e causa queimaduras, o consumidor não precisa provar que a empresa agiu com negligência, basta demonstrar que o defeito existia e que ele causou o prejuízo. Essa regra protege o consumidor, visto como parte mais frágil na relação do consumo, e incentiva os fornecedores a garantir a qualidade e segurança de seus produtos. Para mais perguntas sobre direito do consumidor, pode chamar aqui Antônio Carlos. E agora você me pergunta, como se aplicam as sanções administrativas nas relações de consumo? Bom, as sanções administrativas elas são instrumentos que o Estado utiliza para fiscalizar e punir condutas ilegais por parte dos fornecedores nas relações de consumo. Elas são previstas no artigo 55 a 60 do Código de Defesa do Consumidor, o CDC, e são aplicadas por órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, como o PROCON, é um exemplo deles, as agências reguladoras e também o Ministério Público. O artigo 56 do CDC, ele enumera essas sanções que vão desde advertências até cassação de licença ou do estabelecimento, incluindo multas, interdição do estabelecimento de produtos e também a suspensão das atividades. Essas penalidades, elas têm um caráter que não é apenas punitivo, mas também educativo e preventivo, ou seja, eles visam corrigir condutas e desestimular a reincidência. É importante lembrar que a aplicação dessas sanções devem seguir o devido processo legal, garantindo ao fornecedor o direito à ampla defesa e ao contraditório. Um exemplo prático de tudo isso seria uma loja que vende produtos vencidos. O PROCON ele iria agir. Ele poderia aplicar uma multa e exigir a retirada dos itens, além de interdicar o local em caso de reincidência. Portanto, as sanções administrativas são fundamentais para o funcionamento eficaz da política e de proteção ao consumidor e para respeito às normas do mercado também. Como o princípio da vulnerabilidade do consumidor orienta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o CDC. Bom, o princípio da vulnerabilidade ele é talvez um dos mais importantes do Código de Defesa do Consumidor, porque ele parte do reconhecimento de que o consumidor está em desvantagem, seja por falta de conhecimento técnico, falta de informação, por menor poder econômico, ou até mesmo por não conhecer direito e não ter acesso aos produtos e aos serviços também. Essa vulnerabilidade ela é presumida por uma lei que não precisa ser provada em juízo, e é a razão pelo qual o CDC cria um regime de proteção especial. Esse princípio justifica, por exemplo, a inversão do ônus da prova, a interpretação mais favorável ao consumidor nos contratos e a responsabilidade objetiva do fornecedor. Ele também orienta as decisões judiciais, os pareceres do PROCON e também a atuação das agências reguladoras. Mais do que isso, esse princípio é uma expressão de dignidade das pessoas aplicada ao mercado de consumo, porque reconhecer a vulnerabilidade não é admitir inferioridade, mas é garantir igualdade material para que o consumidor tenha condições reais de defender os seus direitos. Esse princípio ele sustenta todo o arcabouço jurídico do Código de Defesa do Consumidor e é uma ferramenta de justiça social nas relações de mercado.